Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um conteúdo para vocês muito diferente mesmo. Vocês estão acostumados a ver aqui dicas sobre cabelo, sobre coisas assim, estudo de vlog, spa day, mas hoje eu vim trazer uma coisa bem diferente. O título do vídeo: Como é ter a síndrome do vaso vagal, gente? Primeiro, eu vou mostrar aqui, eu tô com meu notebook. Eu vou falar algumas informações técnicas para vocês, né? E também vou falar sobre a minha experiência de vida, as coisas que já aconteceram comigo através dessa doença. Então vamos lá, roda a vinheta. Se vocês foram no Google, se vocês forem no Google e colocar síndrome do vaso vagal, vamos ver o que aparece aqui de acordo com o Google. Vamos ver. Aparece aqui síncope reflexa, queda súbita de frequência cardíaca e pressão arterial que provoca desmaios, muitas vezes em reação a um favor desencadeante estressante. Então, é um estresse causado por uma baixa queda de pressão e a pessoa vai lá e desmaia, né? E tem aqui dizendo também perda transitória de consciência, desmaio, enfim, síndrome do vaso vagal. Vou falar primeiro para vocês como foi que eu fui diagnosticada. Eu comecei a ter alguns desmaios frequentes, bem frequentes mesmo, praticamente todo dia. Eu cheguei a desmaiar na escola, quando eu estudava ainda, eu desmaiei na escada. Minha mãe era sempre chamada, meu pai, minha mãe, alguém da minha família era sempre chamado. Ah, oi, Letícia desmaiou em tal lugar. Já fui buscada pelo SAMU em vários lugares, né? Porque assim, eu já desmaiei uma vez, acho que a primeira vez que eu desmaiei no ponto de ônibus. Eu tava esperando o ônibus lá e por algum motivo, que até hoje eu não sei, porque eu não acho que eu estivesse estressada nesse dia, eu desmaiei. Simplesmente desmaiei. E aí parece que ligaram pro SAMU e depois avisaram a minha mãe. Aí imagina, né? Você tem uma filha, na época eu tinha uns 13, eu acho, uns 13 anos. Ligavam pra minha mãe, olha, só para avisar que sua filha desmaiou no meio da rua e ela tá internada no hospital de base, que era sempre o hospital de base de Brasília, né? Que é onde eu moro. E aí imagina o desespero da minha mãe. E uma coisa extremamente engraçada, que eu não sei se é de todo mundo que tem, mas comigo acontecia muito, é que eu desmaiava e logo depois eu voltava como se nada tivesse acontecido. Então, assim, eu desmaiava agora, depois eu acordava e ficava, tô tranquila, tô suave, tá tudo certo. E aí, então, eu desmaiava, eu ia pro hospital. Então, quando minha mãe chegava lá, eu tava normal, eu tava feliz da vida, parecia que nada tinha acontecido. E ela achava que era fingimento meu. Isso passou uns 2 anos nisso. Eu desmaiava, minha mãe ia, já tava tudo bem lá. Aí foi quando eu desmaiei na escola. Eu tava fazendo uma prova, eu acho que era a prova das Olimpíadas. Eu tinha passado nas Olimpíadas de Matemática a primeira vez, a primeira fase. E aí quando eu fui pra segunda, eu acho que eu fiquei muito nervosa na hora que eu tava fazendo a prova. Eu sempre gostei muito de matemática. E aí eu desmaiei. Tipo, desmaiei na mesa lá, fazendo a prova, todo mundo ficou olhando, atrapalhou todo mundo. E aí chamaram os bombeiros foram lá na escola. Aí ligaram pra minha mãe, como sempre. Ah, sua filha desmaiou, ela tá aqui caída no chão, que não sei o que. Minha mãe ia desesperada, chegava lá, eu tava, ué, oi mãe, como se nada tivesse acontecido. E aí foi quando a minha mãe resolveu ir atrás. Ela marcou uma consulta pra mim, de fazer vários exames, e aí eles fizeram um exame muito esquisito, que eu ficava numa esteira, acho que era ergométrico o nome. Eu vou deixar aqui o nome, vou pesquisar depois e deixar aqui o nome. Um exame que eu ficava correndo na esteira e ficava correndo até desmaiar. Eu sei que eu desmaiei. E aí eles fizeram uma anotação lá, umas anotações, e falaram que não deram em nada, que eu só tinha queda de pressão mesmo e que tava tudo certo. Aí passou um certo tempo, eu fiz outros exames, fiz de sangue, fiz de urina, fiz todo tipo de exame e nada aparecia. Até quando eu fui no cardiologista, foi no Sesc, lá de Brasília também, e aí ele falou, você precisa fazer um exame específico para poder a gente descobrir o que você tem. E aí eu fui numa clínica, o Hospital do Coração, eu acho, alguma coisa assim. Ele me mandou lá e eu fui nesse lugar.
E aí, nesse lugar, o exame que eu fui fazer foi esse aqui. Eu vou deixar o nome, porque eu também não sei como é que pronuncia, mas eu acho que é tilt test o nome. E aí, eles falaram que eu tinha essa doença. Gente, é um exame horroroso. Eles colocam você numa maca e aí ficam levantando a maca, tipo, como se você ficasse meio que de cabeça pra baixo. É bem esquisito. E aí, quando eu terminei de fazer, eu sei que eu desmaiei também, né? Já vimos que nós temos uma grande facilidade aqui de desmaiar por qualquer motivo. E ele foi falar, olha, sua filha tem a síndrome do vaso vagal, é uma síndrome, parece que entope um dos meus vasos sanguíneos, alguma coisa assim. E qualquer estresse, qualquer raiva, qualquer emoção, a flor da pele que eu tenho, puff no chão. Então agora eu vou falar pra vocês alguns casos que já aconteceram comigo. Uma vez eu tava no shopping, eu tava descendo aquelas escadas que não é escada rolante, é aquela escada normal, que é bem larga assim. E eu tinha discutido com uma amiga minha, que eu já nem me lembro qual era a amiga. Não era importante, né? Que se eu nem lembro mais quem era. E aí eu desmaiei, capotei na escada. Aí de novo, ligaram pra minha mãe. Quando ela chegou já tava bem. Só que aí quando a minha mãe chegou, ela foi e falou pro médico: não, ela tem a síndrome do vaso vagal, ela fica desmaiando mesmo. E aí o cara ficou, ué, então tá bom, e me largou lá. Aí eu voltei nesse cardiologista que eu tinha feito o exame. E ele falou que eu tinha que ser medicada, que eu tinha que fazer alguns exercícios, que eu tinha que praticar mais exercícios, né? Ele me passou pra eu tomar o fluoxetina. Era um comprimido por dia. Só que fluoxetina, pelo que eu pesquisei, é tipo um antidepressivo. Eu fiquei, meu Deus, esse médico tá achando que eu tô com depressão, tá querendo me alegrar de alguma forma para que eu não desmaie. Só que de certa forma depois, gente, eu fui ver que realmente faz um certo sentido. Porque assim, se eu só desmaio quando eu tô muito estressada, tomar um antidepressivo ia evitar que eu desmaiasse mais vezes, né? Porque assim, o problema da vasovagal muitas vezes não é nem a pessoa desmaiar em si, porque logo depois a gente volta. A gente volta normal e tá tudo certo. O problema é como a gente desmaia, porque assim, eu já desmaiei em escada, em vários lugares assim que eu podia, por exemplo, bater a cabeça, ter um traumatismo, ou um machucar, quebrar o braço, coisas do tipo. Então, assim, pra mim, eu não tenho uma vida normal com essa doença. Hoje em dia, eu já parei de desmaiar muito, tipo assim, quase não acontece mais. Antes era todo mês, toda semana, agora já nem consigo mais lembrar qual foi a última vez que eu desmaiei. Só que mesmo assim, quando eu tenho algum pico de estresse, quando eu me sinto estressada, eu fico agoniada, eu fico com medo de desmaiar. E aí eu me seguro, eu pego sal, coloco na boca. E tem muitas coisas para se fazer, que vou até ler aqui para vocês, que de certa forma me ajudaram a evitar esses tipos de desmaio. Porque, gente, desmaiar em superfície aí que eu posso acabar me machucando é terrível, terrível. E toda vez eu tinha que fazer aquele exame da cabeça para ver se não tinha tido alguma coisa, acho que é tomografia. E eu não suporto entrar dentro daquele negócio. Eles colocam você deitado e botam você dentro de um negócio que fica girando assim. Para quem tem aquele problema de ficar em lugar presa, fechado, gente, é a pior coisa. Pior coisa, mas eu não vou enrolar muito nesse vídeo, não. Eu vou ler aqui o que eu queria ler pra vocês. Antes de ler, gente, eu falei que não ia enrolar, mas eu tô enrolando já. Ah, não tem problema não. Eu queria contar outra situação pra vocês que aconteceu comigo. Com certeza foi a mais engraçada. Lá em Brasília, eu moro num apartamento. E aí, logo na frente, tem tipo um salão de festa para as pessoas fazerem evento. Aí tem gente que faz missa, culto, tem de tudo, festa e tal. E aí eu tava voltando da escola à noite, eu acho, e tava tendo uma missa nesse lugar. Era missa, padre lá e tudo certinho lá, bonitinho. E aí eu tava muito estressada, porque eu não sei se eu falei aqui no vídeo já, mas pessoas que têm essa doença não podem ficar expostas ao sol por muito tempo. Também não pode ficar, por exemplo, em pé por bastante tempo, ficar numa fila por um tempão. Não pode ficar, tipo, dentro de um ônibus por um tempão também. E nesse dia eu tinha pegado muito sol e tinha ficado
dentro do ônibus em pé, né? Porque eu saí da escola, peguei o ônibus, fui a viagem todinha em pé, teve um engarrafamento. Enfim, quando eu tava passando na frente desse salão de festa que fica em frente ao prédio que eu moro, eu desmaiei. Só que dessa vez eu desmaiei, eu não senti que eu ia desmaiar, não senti aquelas visões, não sei o que, tufões, nem nada. Eu só desmaiei. E dessa vez eu também demorei mais para acordar. Eu senti isso quando eu acordei, que eu tinha ficado mais tempo inconsciente do que o normal. Só que aí na hora que eu levantei, que eu acordei, na verdade, eu tava deitada lá assim, e tinha um padre. E tinha um padre, assim, olhando pra mim, e um monte de gente de branco. Gente, eu sou espírita, eu não sou nem católica, mas assim, você acorda sem lembrar de nada, inconsciente. Você tá deitada no chão, com um padre na sua frente e um monte de gente de branco. Eu pensei, eu morri. Eu morri, meu Deus, será se era pra eu ter sido católica? Será se era pra eu ter sido outra pessoa? Será se eu morri e agora eu vou pagar pelos meus pecados? Gente, esse dia eu senti um medo. Eu não sei. Gente, é terrível. Você acordar é a mesma coisa que você acordar e ver um monte de anjo e umas nuvens. Então, com certeza, essa foi a situação mais constrangedora e mais engraçada que eu tive em relação a essa doença. Aí eu me levantei, aí o padre falou, minha filha, o que aconteceu e tal. E nesse dia nem precisou chamar emergência nem nada. Eu levantei, fiquei tranquila, como o pessoal lá já me conhecia, já que quem frequentava essa missa eram as pessoas do prédio, do meu prédio. Aí tinha uma moça lá que me ajudou, me levou pra casa. Minha mãe nem tinha chegado do trabalho ainda. E aí quando ela chegou, ela me acudiu e ficou tudo bem. Só queria contar mesmo pra vocês essa situação. Então, eu tô lendo aqui tá dizendo assim, como detectar a síndrome vasovagal. A primeira manifestação da síndrome é o desmaio, a síncope, e os primeiros sinais da crise são fraqueza, sudorese, palidez, calor, náusea, tontura, borramento visual, cefaleia ou palpitações. Então, todas as vezes que eu ia desmaiar, antes eu sentia a minha vista ficando já embaçada, já começava a ficar assim, eu vou cair, já ficava assim. Uma coisa que ajuda muito a gente que tem é justamente isso, porque quando a gente sente essa sensação, a gente já começa a se apoiar em algum lugar, o que evita que a gente se machuque. Aí tá dizendo aqui, como curar a síndrome vasovagal. Não tem cura, eu vou morrer com isso, não por isso, mas com isso eu vou morrer, com certeza. Aí tá dizendo aqui, o tratamento principal para síncope consiste em cuidados comportamentais e exercícios isométricos. Eles visam prevenir novos episódios e controlar os gatilhos causadores. Então, assim, cada pessoa tem um gatilho diferente. O meu é quando eu tô estressada. Tem gente que é quando começa a chorar. O meu é quando eu tô estressada. Então, ele me passou um antidepressivo, fluoxetina, que ajuda muito. E quando eu sinto que eu vou ficar estressada, quando eu tô no meio de uma discussão ou numa situação que eu não tô feliz, eu já respiro fundo, pego um pouquinho de sal, tomo, pego um suquinho, tento fazer alguma coisa no momento que eu goste, ou simplesmente deixo a pessoa falando sozinha, se for uma pessoa que eu estiver discutindo, e me sento. Porque aí eu sei que se eu desmaiar, pelo menos eu vou estar sentada no sofá, não vou bater a cabeça, não corre nenhum risco, né? Aí tá dizendo aqui também que o que pode causar a síncope vasovagal. A síncope é provocada, nossa, eu tô com a dicção hoje, é provocada por queda da pressão arterial e dos batimentos cardíacos devido a certos estímulos ao nervo vago. Nervo vago era esse negócio que entope. E aí a gente fica meio perdido e desmaia. E aí aqui tá falando sobre os exames. Então, gente, eu queria mesmo conversar com vocês, era só sobre a minha experiência, falar pra vocês como eu fui diagnosticada, alguns casos que já aconteceram comigo, mesmo pra bater um papo, já que a maioria dos meus vídeos aqui, eu tô sempre fazendo alguma coisa e não dá meio que pra conversar direito com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma forma de eu me apresentar para vocês, de certa forma. Comentem aqui se vocês querem outros vídeos, até porque eu tenho outras doenças para contar aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu tô adorando a interação que vocês estão tendo aqui no canal. Então, um beijo, gente. Até o próximo vídeo.